Boa noite, gente. Já estamos ao vivo. É, Bem-vindos e bem-vindos a todos e todos, em nome da equipe do Doc Ambiente. Esperamos que logo a gente volte às sessões presenciais no Novas Bike Café, no centro de Foz do Iguaçu, mas por enquanto seguimos online. Vamos assistir agora um vídeo para lembrar de alguns filmes do Estúdio Ghibli, que será um dos nossos objetivos nesse encontro de hoje. Então, gente, nós acabamos de assistir alguns trechos super lindos, né, de vários filmes, diversos filmes do Estúdio Ghibli, e eles trazem muitas questões mágicas que a gente vai estar discutindo hoje, e não só mágicas, mas também muito pertinentes em relação às críticas ou às leituras que eles fazem da sociedade, do meio ambiente e do mundo em si. Lembrando que nossos parceiros nesta edição são o Comfort Studio e a Bambual Editora, que oferece gratuitamente agora o e-book O Chamado para a Liderança Regenerativa, de Felipe Tavares. Basta entrar só na landing page que colocamos no chat do YouTube ou nas nossas redes sociais, @docambiente no Instagram. O Doc Ambiente é um projeto de extensão da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, da UNILA. Eu, Moisés Luna, estudante de cinema e audiovisual da UNILA e membro da equipe Doc Ambiente, fico hoje na mediação, com Ana Fonseca, também do Doc Ambiente na produção, e Lucas Moraes, do Comfort Studio, na transmissão. Hoje, convidamos 3 pesquisadores para discutir a relação entre cinema de animação japonês e meio ambiente, e responder algumas perguntas no chat. O Victor Danko, da VR Animação, a Bruna Navarone, da Fiocruz, e Pedro Marcelino, do Comfort Studio. Nesse primeiro bloco, eles vão conversar um pouquinho sobre cada um dos projetos que cada um tem para apresentar seu tema principal. Começando por Victor Danko, que é cineasta, divulgador de animações brasileiras e autor do livro A Animação Japonesa através dos Tempos. Victor, ele vai nos dar um pequeno contexto histórico do cinema do cinema de animações japonês, sobretudo a influência da Segunda Guerra nos filmes de Miyazaki. Victor, boa noite, é com você. Oi, boa noite, Moisés, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito contente quando me chamaram para participar aqui. Sempre, quando tenho a oportunidade de falar do Hayao Miyazaki e da minha pesquisa, fico bem feliz. E eu vou tentar ser bastante breve na minha apresentação, para tentar não comer o tempo dos outros, do pessoal da Bruna e do Pedro. Basicamente, o que eu vou falar, deixa eu até compartilhar aqui a tela para vocês. Eu preciso só que vocês me deem o host da apresentação, daí eu já compartilho. Mas basicamente o que eu vou falar é um pouquinho das origens do cinema de animação japonês, como foi que começou, qual foi o primeiro filme de animação japonês que foi feito, né, na história, e passando um pouquinho pelas características, passando um pouquinho por alguns autores, e principalmente pela Segunda Guerra Mundial, onde na verdade, foi um acontecimento que influenciou muita gente, e principalmente o Hayao Miyazaki, que foi o foco da minha pesquisa de mestrado, e onde da minha dissertação de mestrado eu analisei os filmes dele, os 9 filmes dele do Estúdio Ghibli, né, que ele fez a partir da criação do estúdio, começou lá no Castelo no Céu e terminou até agora lá no Vidas ao Vento, de 2013, e é só no outro perfil, gente, para compartilhar o host, tá? Para eu poder compartilhar a tela. Gente. Lucas, por favor, você compartilha no outro perfil, por favor, o host da apresentação. Agora. Só um segundinho, então. Ah, tá.
Perfeito. Perfeito. Vocês estão vendo aí? Tudo certinho, Tá excelente. ótimo, segue. Tá ótimo. Então, o que acontece basicamente é o seguinte, falando um pouquinho a respeito do início, né, das origens do cinema de animação. O primeiro filme de animação que a gente tem registro é esse aqui, o Katsudo Shashin, de 1907. Ele foi descoberto muitos anos depois, numa loja de antiguidades. Esse filme, na verdade, ele tem apenas alguns segundos de duração e ele é muito interessante porque, na verdade, ele utiliza uma técnica muito diferente, né? Ele é pintado diretamente, as ilustrações, na película fílmica. Ou seja, a gente tem uma tira de filme de 50 frames, mais ou menos, e ele se repete durante alguns segundos. E ele é um filme que vocês conseguem encontrar no YouTube. Um, ele tem só alguns segundos de duração e ele mostra essa cena desse rapaz, desse menino com essa roupa de marinheiro, onde ele escreve na parede Katsudo Shashin, que significa cena animada, e ele faz um cumprimento tirando a boina dele. E esse, na verdade, é o primeiro registro que a gente tem de uma animação japonesa, uma animação feita no Japão. E os estudiosos dizem que ela foi feita em 1907, ou seja, muito pouco tempo depois da invenção do cinema como a gente conhece. Um, Falando agora um pouquinho, né, sobre alguns autores, a gente tem que ter em mente de que essa animação do Katsudo Shashin, ela é de autor desconhecido. Ou seja, a gente não sabe quem foi que fez essa animação e por causa dessa característica dela não ter um autor, a gente pode considerar algumas pessoas como os criadores do cinema de animação japonês. Então, o primeiro deles, que a gente tem para falar aqui, é o Oten Shimokawa, que era ilustrador de charges de revistas e políticas na época e que também trabalhou com animação. E ele trabalhou com animação principalmente de recorte de papel, que era uma técnica muito utilizada naquela época, além do Junichi Kouchi, que também começou a sua carreira como chargista e também utilizava essa técnica dos recortes de papel. E esses são os dois primeiros que a gente tem para falar que disputam o título de pais da animação japonesa. O terceiro é o Seitaro Kitayama, que é um pouco mais novo do que eles e que, na verdade, não começou a carreira dele como chargista, ele era ilustrador, ele era desenhista, e ele utilizava uma técnica um pouquinho diferente. Diferente dos outros dois, que utilizavam uma técnica de recorte de papel, ele, no entanto, ele começou a sua carreira como animador fazendo recortes com papel celofane transparente. A gente ainda não tinha a questão da celulose transparente nas técnicas de animação japonesa, porque o celulose transparente era muito caro. Então, o Japão ele tinha que se virar ali meio com outras técnicas para poder desenvolver as primeiras animações. Então, esses três animadores são aqueles que a gente pode dizer que disputam o título de inventores da animação japonesa. É legal a gente notar, né, e eu já vou entrar na parte da questão da Segunda Guerra Mundial, que as primeiras animações que eram feitas no Japão, elas tinham essa característica de serem adaptações de outras histórias, né? Então, primeiramente, a gente tem adaptações não só de contos folclóricos japoneses, mas também de literaturas estrangeiras, como, por exemplo, as fábulas de Êxopo, a gente tinha adaptações das Mil e Uma Noites, de contos da literatura europeia. Então, o Japão ele já tinha essa simbiose com essas outras mídias para suas adaptações. No entanto, conforme as épocas foram passando, o tempo foi passando, e a gente começou a se aproximar, principalmente da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele começou a alterar as suas narrativas fílmicas. O que acontece é que os temas nacionalistas japoneses começaram a ficar muito mais evidentes, né? E tudo isso também por uma questão política de expansionismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial, no começo, antes da Segunda Guerra Mundial. E a gente tem esse filme aqui que se chama O Macaco Masamune, né, do Yasuji Murata, que vocês encontram no YouTube, e que ele é muito legal porque ele tem, dentro da sua narrativa, uma característica de trazer um símbolo nacional japonês, que é a espada katana. A narrativa desse filme é de esse mensageiro que salva esse macaco que está sendo caçado, né, por um caçador, e o macaco recompensa ele com essa espada que é um símbolo tipicamente japonês. E daí a gente começa a perceber o desenvolvimento das características que o Japão ia ficar conhecido nas suas animações propagandistas da Segunda Guerra Mundial.
mais para frente, agora falando um pouquinho mais no contexto de guerra propriamente dito, a gente tem esse personagem que é o Norakuro, que é um personagem que foi criado nos mangás da época e que também tem inspiração em características estrangeiras. Ele é inspirado tanto pelo Gato Félix, né, do Otto Mesmer, quanto outros personagens da época, o Mickey, por exemplo, e que ele tem essa característica de, no início das suas histórias, ele enfrentava os inimigos, né, através de sonhos ou de alucinações que ele estava tendo. Conforme o tempo foi passando, esse personagem, o Narakuri, ele acabou enfrentando esses personagens, ele acabou enfrentando os inimigos dele, não mais como uma forma de ilusão ou de sonho, ele acabou indo definitivamente de encontro com os inimigos dele. E daí você começa a entender a mudança de tom do governo japonês, principalmente no que diz respeito à animação propagandista daquela época. Mas uma outra coisa que a gente tem que falar também a respeito dessas características é que, por causa da questão nacionalista do Japão, os contos e as histórias que eram adaptadas para a animação, elas deixaram de ter esses elementos claramente estrangeiros e passaram a se basear muito no folclore japonês. E um desses personagens que a gente acaba vendo repetidas vezes em diversas histórias é o Momotaro, que na verdade é um personagem de um conto, que ele é um menino que foi achado num pêssego e criado, né, por uma família de fazendeiros muito pobre, e é um conto muito popular no Japão, e ele se tornou o símbolo definitivo das animações de propaganda da Segunda Guerra Mundial. A gente tem esse filme de 1931, O Momotaro no Céu, onde ele e os companheiros dele vão para o Polo Sul e eles enfrentam no meio do caminho uma águia gigante, né? E essa águia, no caso, é um símbolo tipicamente norte-americano. Então, meio que por trás ali dos simbolismos do Yasuji Murata, ele já estava colocando certas ideias dentro dos filmes deles. E é legal a gente ter noção também de que esses filmes, apesar de um, terem essa característica infantil, né, a gente tem essa ideia de que animação é coisa de criança e tudo mais, eles tinham um conteúdo muito, muito forte de guerra e eles eram uma forma de doutrinação. Inclusive, muitos desses filmes foram exibidos em salas de aula exatamente para criar esse sentimento nacionalista japonês na época. Outro filme que a gente tem mais para frente é o Momotaro e a Águia do Mar, do Mitsuyo Seo, onde a gente tem definitivamente o personagem, o Momotaro, indo para a guerra, dessa vez contra as tropas britânicas. E uma coisa legal de se notar, que vocês vão encontrar esse filme no YouTube, é que muitos dos marinheiros que o Momotaro está enfrentando, eles são muito parecidos com um personagem que a gente conhece dos estúdios Fleischer, que é o Popeye e o Brutus, na verdade. E é muito legal a gente ver que os japoneses, eles ainda não conseguiam se desvincular desse imaginário que a gente tinha, que eles tinham do Ocidente, e eles utilizavam personagens do Ocidente para retratar os seus inimigos. Então, nesse caso aqui do Momotaro e a Águia do Mar, eles tinham o Popeye, mas com certeza vocês já viram aquele filme clássico do Mickey aparecendo nas ilhas do Japão e atacando eles e tudo mais. Tanto que nesse filme do Mickey, ele é derrotado pelos contos folclóricos japoneses, pelo Momotaro, pelo Taro, pelo pescador Urashima Taro, e é muito interessante a gente notar essas características de meio que simbiose entre essa animação japonesa e aquilo que a gente tem como ocidental. Mas depois, apesar de tudo isso, apesar de a gente ter tido muitos filmes, o primeiro que a gente pode considerar realmente o longa-metragem, o primeiro longa-metragem de animação japonês foi uma animação de guerra, que foi esse aqui, o Momotaro e os Guerreiros Divinos do Mar, de 1945, do Mitsuyo Seo, que era muito interessante notar, porque ele tinha, além das partes de guerra, das partes de batalha, ele tinha no meio do filme uma parte de canção, onde o Japão, as tropas japonesas iam para uma ilha e ensinavam os animais dessa ilha a falar. E nessa canção eles estavam falando a respeito, eles contavam a respeito de como eles estavam felizes trabalhando para o exército japonês e como o exército japonês estava trazendo o progresso para eles. E fica muito claro, né, qual que é a mensagem que eles estão passando ali, principalmente nesse momento onde a desculpa do Japão de invadir
a China, a Coreia, a Manchúria e tudo mais, era uma desculpa de trazer progresso para essas regiões. Então, recomendo. Esses filmes que tem no YouTube são interessantes, né? Talvez não seja para todo mundo, mas é um pedaço de história que é legal conferir. Mais para frente, né? Agora falando no pós-guerra, depois da rendição do Japão após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele teve seu território ocupado pelas tropas norte-americanas e toda a arte japonesa naquela época sofreu censura. Então, esses temas nacionalistas, né, de guerra, esses temas que propagavam o ideal patriótico japonês, elas foram podadas. Então, a animação japonesa ela acabou tomando algumas direções, no caso. Como eles não poderiam mais colocar símbolos nacionalistas dos filmes, eles tinham o viés de animar ou contos folclóricos de outros países ou fazer filmes completamente cartunescos. Nesse caso aqui, nesse Sonho de uma Noite Nevada, do Nobuo Fuji, é uma adaptação do conto da Vendedora de Fósforos do Hans Christian Andersen. Apesar de ele ter toda essa característica oriental, ele na verdade é uma adaptação de uma história ocidental. Outro filme que eu coloquei aqui para a gente poder diferenciar, aliás, na verdade isso está errado, esse aqui primeiro. Outro filme que eu coloquei aqui para a gente poder diferenciar é esse filme inclusive o nome aqui está errado, desculpa gente, que se chama A Aranha e a Tulipa, onde ele na verdade tem essa característica de ter esses elementos cartunescos e muito influenciados pelos filmes do Walt Disney, né? E esses filmes do Walt Disney acabaram influenciando não só esses animadores dessa época do pós-guerra, mas também posteriormente o Hayao Miyazaki. Então vejam, agora que o Japão ele não poderia mais ter esses ideais nacionalistas sendo representados nas suas artes, então ou eles faziam adaptações de contos de outros países, ou eles eram filmes animados muito infantis, né, com personagens muito cartunescos. No entanto, existiam aqueles filmes que meio que perduraram, né? O que acontece é que a gente tem esse filme aqui que se chama Flor de Cerejeira, que ele, apesar de ter elementos nipônicos, elementos da cultura japonesa, ele está muito mais próximo do fantasia da Disney, por exemplo, porque ele não tem uma narrativa linear. Ele, na verdade, ele é um balé de sensações. Então, a narrativa não necessariamente tem uma corrente de pensamento clássica como a gente conhece. Então, esse foi um dos poucos filmes que acabou sobrevivendo no pós-guerra e que mantinha algumas características nipônicas, mas são bem poucos. Mais para frente ainda, e dois filmes, aliás, que eu gostaria de destacar do diretor Nobuo Fuji, é esse filme A Baleia, de 1952, e O Navio Fantasma, de 1956, que utilizavam uma técnica de recorte de papel celofane transparente. E é muito legal a gente ver que depois, né, da guerra, depois no momento de relativa paz, a gente vê que as artes da animação japonesa elas começaram a tomar características que sairiam do território japonês e acabariam tomando diversos outros países. Então, por exemplo, o Baleia ganhou o segundo lugar no Festival de Cannes em 1952 e o Navio Fantasma ganhou em 1956 o prêmio máximo no Festival de Filmes de Veneza. Ou seja, a gente tinha aí, pelo menos nesses dois filmes, essa pequena característica dos primeiros filmes de animação japonesa que estavam rompendo essa barreira cultural e estavam chegando no Ocidente. E esses filmes vocês encontram no YouTube, eu recomendo. Mais para frente, né, fora o Nobuo Fuji, que tomou esse viés mais artístico de festivais e tudo mais, a gente teve também esses diretores, esses criadores de animação que estavam mais preocupados em fazer filmes mais comerciais. E esse viés mais comercial dos filmes de animação acabou criando o estúdio Toei, que é um estúdio muito conhecido aqui no Ocidente e que ele também tem essa característica de conseguir romper as barreiras culturais e trazer esses filmes de animação para o nosso contexto. São coisas que a gente conhece. E um desses filmes que eu queria destacar é O Conto da Serpente Branca, que não por acaso
foi assistido pelo Hayao Miyazaki e foi o que despertou nele essa vontade de começar a fazer animação. E, posteriormente, o Hayao Miyazaki acabaria trabalhando também no estúdio Toei como animador, e ele acabaria desenvolvendo toda a carreira dele, pelo menos no início da carreira dele ali dentro, como animador de imagens intermediárias, depois diretor e por aí vai. E agora, falando sobre o diretor Hayao Miyazaki, que foi o foco da minha pesquisa da dissertação de mestrado, a gente consegue ver que, por causa desse histórico das animações japonesas, o Hayao Miyazaki ele acaba incorporando dentro do cinema dele essas características. Então, por exemplo, a gente tem, durante a carreira dele, diversos filmes e diversas obras que são adaptações de literaturas estrangeiras, como a gente viu antes. Hayao Miyazaki trabalhou no Gato de Bota, em filmes que tinham como inspiração as viagens de Gulliver. Tem um filme também é uma série do Sherlock Holmes, que é uma adaptação, uma coprodução italiana também da Toei, que eram inspirações que eram inspiradas nas histórias do Sherlock Holmes. Fora isso, mais posteriormente no trabalho dele, o Hayao Miyazaki acabaria sendo inspirado por literaturas estrangeiras. Então, a gente tem, por exemplo, o Lewis Carroll, que foi o criador do Alice no País das Maravilhas, que é muito óbvio, eu diria, até as referências dentro do Chihiro, por exemplo, ou até do Meu Vizinho Totoro. A gente tem a Diana Wynne Jones, que é a autora do Castelo Animado, se não me engano, do Castelo Animado, que daí ele também fez uma adaptação para o cinema, e vários outros que são inspiração para ele. Agora, mais a respeito dos filmes, a gente tem, por exemplo, o Na Busca do Vale do Vento, de 1984, onde a gente tem esse contexto desse filme de um futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade foi destruída por gigantes de fogo. E no comecinho da transmissão aqui, vocês viram um trechinho do Nausicaa, onde tem uma bola de fogo gigantesca, que nada mais é do que uma explosão atômica, né? E, obviamente, isso foi influência dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. O que acontece é que, assim como o Godzilla, né, que foi inspirado pelo bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, o Nausicaa do Vale do Vento ele também tem essa característica de mostrar essa chaga que ficou no Hayao Miyazaki. A gente tem o Castelo no Céu, que foi inspirado nas Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, além de ser inspirado também por um épico hindu, o Ramayana. Então, voltando, né, recapitulando, a gente tem essas características do Hayao Miyazaki de ter adaptações de contos e ser inspirados por literaturas estrangeiras. A gente tem os próprios acontecimentos da Segunda Guerra Mundial presentes nos filmes dele. A gente tem aqui em 2004 o Castelo Animado, que é uma adaptação de um livro do mesmo nome da autora da Diana Wynne Jones. A gente tem o Pônio, que tem em algum momento ali também alguma inspiração da peça, né, da ópera do Anel dos Nibelungos, do Richard Wagner. A gente tem o Vidas ao Vento e o Porco Rosso, que são dois filmes que têm essa característica de terem um período histórico muito bem identificável, né? Eles se passam, no caso do Porco Rosso, no período entre guerras na Itália, e o Vidas ao Vento se passa ali durante a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, o Porco Rosso ele está ali naquele período entre guerras, onde tem a ascensão do fascismo italiano, e o Marco, que é o nosso protagonista, transformado, né, antropomorfizado num porco por uma posição política dele, onde no filme ele fala eu prefiro ser um porco do que um fascista. Então isso é também uma posição do Hayao Miyazaki ali presente dentro dos filmes. E no Vidas ao Vento a gente tem o nosso protagonista sendo baseado numa pessoa que realmente existiu, que foi o Jiro Horikoshi, sendo que esse personagem, né, o Jiro Horikoshi, ele foi o engenheiro que desenvolveu os caças, né, os Mitsubishi A6M0, que foram utilizados pelos kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial. Em nenhum momento do filme do Vidas ao Vento a gente tem essas cenas, né, acontecendo, mas está ali presente. E eu acho que é basicamente isso. A gente tem outras características também dos filmes dele, como, por exemplo, no Castelo Animado, apesar de ser uma adaptação
da literatura do livro de mesmo nome da Diana Wynne Jones, o Hayao Miyazaki ele toma diversas liberdades para colocar elementos de guerra durante o filme, né? Os primeiros minutos de abertura desse filme, eles são tropas se preparando para a guerra, tem tanques sendo movimentados, tem zeppelins de guerra aparecendo e tudo mais. Então a gente consegue notar que a Segunda Guerra Mundial, nesse caso, ela teve grande influência antes, durante e depois para o Hayao Miyazaki e para outros diretores. Né? Recapitulando, o Japão ele tem essa questão de adaptações de literaturas estrangeiras, que o Hayao Miyazaki também tem. A Segunda Guerra Mundial acabou influenciando com os próprios acontecimentos, como Hiroshima e Nagasaki, as batalhas, como o Hayao Miyazaki coloca nos filmes dele. E durante o pós-guerra, a questão de filmes que se tornaram mais cartunescos e que acabariam fundando o estúdio Toei, onde o Hayao Miyazaki acabou trabalhando. Então, a gente pode notar que está tudo mais ou menos interligado. Isso aqui foi um resumo muito, muito, muito rápido de tudo que a gente tem assim para falar das animações japonesas, até porque eu acho que eu falei demais, eu não quero comer o tempo de ninguém que está aí na apresentação, mas é basicamente isso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e agora eu vou dar a palavra para o Moisés poder falar de novo. Muito, muito obrigado, Victor, por essa abordagem, né, essa contextualização histórica do cinema de animação japonês. É muito importante a gente parar para pensar nessas debates, nesses discursos que eles trazem sobre o mundo, né? Você falou do Nausicaa, do Vale do Vento, e a influência de Nagasaki, da bomba atômica, das explosões, da guerra. E, de fato, são diálogos muito pertinentes também, do jeito que eles sempre narram. Muitas vezes as pessoas acham que, por se tratar de algum filme de ficção, eles não têm nada a ver com a realidade, né? Mas a maior parte do tempo tem a ver, inclusive mais do que outros tipos de filmes, só que eles usam outra ferramenta discursiva para aquilo, né? Muito Com obrigado. certeza. E agora vamos passar a palavra para a Bruna Navarone dos Santos. Ela é cientista social e pesquisa em seu mestrado na Fiocruz o papel das emoções na formação científica e as potencialidades de ensino com anime e manga. Bruna, boa noite. O que você tem observado em suas pesquisas e práticas? E nos conta um pouquinho de qual que é o papel de cinema de animação japonês nisso. Perfeito, Moisés. E também quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui conosco. É um prazer compartilhar esse momento tão especial com todos vocês. Vou compartilhar agora o meu slide para a gente conversar justamente sobre essas questões levantadas pelo Moisés, que são super interessantes, e assim como bem colocou o Vitor na apresentação anterior, são questões muito relevantes para a gente pensar não só nossa relação com o ambiente, como também as nossas práticas de ensino e aprendizagem. Vocês conseguem ver minha tela? Conseguimos. Deixa eu colocar em tela cheia agora. Já está aparecendo para vocês, tela cheia? Já. Perfeito. Então, como bem apresentou o Moisés, eu sou a Bruna. Eu tenho essa experiência com relação à orientação de estudante que desenvolveu pesquisa sobre as potencialidades de ensino com anime e mangá no programa de vocação científica da Fundação Oswaldo Cruz. E a partir dessa experiência eu comecei também a estudar sobre o assunto, principalmente com esse foco em filmes de animação japonesa e animes também. Então, é sempre importante a gente pensar no contexto sociopolítico que influencia essas produções culturais japonesas. Então, a gente também fala sobre uma indústria do entretenimento que proporcionou esse modelo de filme de animação que a gente conhece hoje e que se inspira em algumas características do mangá. E temos como exemplo o Osamu Tezuka, que criou a produção do Astro Boy em mangá e também em anime.
Então, a gente vê presente com muita frequência traços como olhos grandes, que foram inspirados em desenhos da Disney, por exemplo. Também temos a questão do enquadramento cinematográfico, que é uma inspiração nessas produções estadunidenses. E é muito interessante pensar que, desde Osamu Tezuka, essas produções culturais têm trazido reflexões sobre os impactos no ambiente que tecnologias científicas têm provocado nesse período da Segunda Guerra e do pós-Segunda Guerra, e como as pessoas lidam com esses efeitos, com esses impactos no seu cotidiano. E muitas vezes essas questões estão presentes nas formas de metáforas, como a gente pode ver na produção do Astro Boy. O próprio protagonista, o androide que se chama Tobio, mais conhecido como Astro Boy, ele faz referência ao poder da bomba atômica, tanto que a presença dele requer que pessoas como cientistas, como o Osamu Mizuki adota esse androide, busque lidar, busque ensiná-lo a como aprender a controlar esse poder que se assemelha ao poder da bomba atômica. E como utilizar essa tecnologia científica, esse poder atômico, para benefício das pessoas na sociedade onde o Tobio Astro Boy está inserido. Inclusive, é importante até mencionar que esse nome Astro Boy, ele é uma tradução feita no Ocidente, porque, lendo literalmente no japonês, seria Tetsuan Atomu, que significa essa força atômica. E também temos como exemplo de produção cultural japonesa que fala muito sobre os impactos das tecnologias científicas no ambiente, Náusica no Vale do Vento. Então, são produções, inclusive, presentes aqui no Brasil. Como vocês podem ver, temos o filme de animação datado em 1985, enquanto lançamento no Brasil, e também o mangá, que foi publicado nesse período entre 2006 e 2009, mas não completado. Não foram edições completas a serem publicadas. Vamos torcer que, em algum momento, tenha a versão completa brasileira. E temos aqui esse exemplo de um mundo pós-apocalíptico que Náusica traz para reflexão. É um mundo em que a guerra ela traz esse poder, essa destruição junto com esse poder, justamente por ter esse interesse em ocupar território e usufruir de seus recursos naturais, com esse pensamento de investir no desenvolvimento industrial daquela sociedade. Sendo que essa intenção, esse projeto de sociedade acaba acarretando problemas ambientais e também de saúde planetária naquela situação. E aqui temos como exemplo de protagonista da história a princesa Náusica, que acaba questionando toda essa ideia de desenvolvimento industrial, mostrando a todo momento como temos que pensar nas consequências que essa ideia de desenvolvimento acarreta para aquela sociedade. Então, ela é uma princesa que sai da sua moradia, não vive reclusa de forma alguma, em busca de recursos naturais que possam ajudar o seu grupo a lidar com toda essa destruição do ambiente que eles estão ali convivendo, por causa da guerra que aconteceu anteriormente. Então, eles precisam lidar com os fungos, com o solo contaminado, ao ponto de terem que usar máscara para não chegarem ao óbito, porque é algo muito perigoso viver naquela sociedade sem a máscara quando você está na floresta considerada poluída, digamos assim, na visão das pessoas. E o que é mais interessante é que a Náusica, ela também é uma princesa cientista, podemos chamar assim, inclusive por ter um laboratório e ser orientada por um professor que acaba, de alguma forma, incentivando que ela busque o porquê daquela poluição. Ela anda com tubos de ensaio, por exemplo, com equipamentos de proteção para poder colher evidências daquela floresta em que ela possa analisar de que forma aquele solo está contaminado, por exemplo, e ela acaba desenvolvendo uma tecnologia capaz de escavar o solo e recolher a areia daquele solo numa parte muito profunda, e ela acaba encontrando, descobrindo que aquela areia que está lá no fundo do solo, ela não é contaminada como a areia da superfície. Então, ela começa a fazer experimentos
pegando plantas da floresta considerada contaminada e alimentando essas plantas com um solo e com uma água potável, que ela tirou do subsolo, e ela acaba descobrindo que a questão é da superfície, e que, na verdade, a floresta ela está passando por esse processo justamente por causa da degradação causada pela guerra, e que é necessário investigar melhor como as pessoas podem evitar que essa contaminação continue. E ela entende que a floresta ela faz um processo de purificação do subsolo, apenas colocando a superfície, retendo aquela contaminação toda. Então, ao mesmo tempo que a floresta está contaminada, a floresta ela faz um processo de purificação do solo aos poucos, e que só pode ter sido compreendido esse processo de purificação por causa dos estudos mais detalhados da Nausica, que conseguiu analisar tudo isso em laboratório e também trabalhando em campo, porque não só ela estudou e pensou sobre essas questões todas, como também ela colheu esses dados indo, visitando aquela floresta por muitos anos. E aqui a gente vê essa relação da Náutica muito mais próxima com os animais que protegem esse processo de purificação realizado pela floresta. E ela sofre muito preconceito justamente por tentar entender como esses animais convivem com a degradação daquele ambiente. E o tempo todo ela tenta protegê-los e avisar para as outras pessoas, conscientizar as outras pessoas para respeitar o espaço desses animais também. E aqui é todo um exemplo de como esse filme de animação japonesa faz a gente refletir sobre nossa relação com o outro e também com o ambiente. Esse é um quadrinho, por exemplo, feito pelo aluno que eu orientei, que é o Max, do programa de Vocação Científica, e ele se inspirou em todo esse material, não só Náusica do Vale do Vento, Astro Boy, como também o anime Cells at Work, para falar sobre esses tempos de pandemia. E ele pensou nessa questão da relação de irmãos e como esses irmãos eles buscam lidar com essas medidas de proteção exigidas por esse momento pandêmico. E justamente ele usa toda essa linguagem presente no mangá e também no filme de animação para falar de questões que nos tocam, que são sensíveis, mas com uma linguagem mais, digamos assim, suavizada, para que as pessoas possam também se conscientizar sobre a importância de se proteger e proteger o outro durante esse momento pandêmico. E é justamente um exemplo de como a animação japonesa pode ser potente para a gente pensar com relação a questões de saúde pública, porque não é só algo individual, é algo que afeta o todo, como mostra a Náusica do Vale do Vento, essa questão de você ter que pensar em termos de saúde planetária mesmo, como isso está interligado em relação a animais humanos, não humanos, o ambiente, ecossistema, e pensar como isso afeta o todo. Eu acho muito interessante como esses filmes do Estúdio Ghibli, possivelmente, principalmente, na verdade, Náusica do Vale do Vento, mostra essa noção de saúde planetária que está interligada. E como considerações finais nessa nossa conversa de hoje, a gente percebe como as produções culturais japonesas apresentam esse potencial para tornar mais acessível o processo de reflexão sobre os impactos que os conhecimentos, práticas científicas e tecnológicas têm provocado nas nossas interações com o ambiente. É justamente pensar a saúde não só como ausência de doença, e sim como condições culturais, socioeconômicas, que afetam o nosso bem-estar e o bem-estar do outro, que está inserido num ambiente, num ecossistema que é interdependente também. Essas são algumas referências, caso vocês tenham interesse, vocês também podem me pedir por e-mail, e quero agradecer demais a todas as pessoas que acompanharam essa conversa até aqui. Muito obrigado, Bruna, pela participação e pela palestra tão incrível, né?
Eu gostei demais dos exemplos que você trouxe também, falando da Náusica como cientista, né, como uma garota cientista empoderada, e acho muito legal o papel que o estúdio, tipo, a reflexão que o estúdio traz sobre a mulher também. Porque, por exemplo, falando de Náusica, um filme de 1984, ele já traz uma mulher protagonista com aquele empoderamento, né? Enquanto no Ocidente ainda demora um pouco mais em chegar àquela noção das mulheres também na frente nas lutas sociais ou nas frentes científicas. Outro exemplo também, lembrei agora aqui da Princesa Mononoke, que ele é de 1997, e mesmo assim ele já traz aquele protagonismo e aquela força marcada nas mulheres. Então é muito legal essa influência que aquilo pode ter nas pessoas que assistem, né? Que as meninas podem sonhar também, que elas são capazes sim, de mudar o mundo, de ir atrás dos seus sonhos. Porque antes aquelas narrativas, pelo menos mais hegemônicas no Ocidente, eram um pouco mais conflitivas, né? A gente tinha aquelas princesinhas da Disney que tem umas visões do mundo um pouco complexas. Mas, enfim, agradeço demais a sua participação, Bruna. E agora, para fechar essa primeira rodada, vai falar o Pedro Marcelino, que é o desenhista e ilustrador de Comfort Studio. Ele tem trabalhado para produções do graphic novels e animações. Ele é lutador de jiu-jitsu e também professor de desenho, voodoo e meditação. Autor dos livros Náusica e Bhakti e Voodoo e Meditação. Boa noite, Pedro. Nos conta um pouco sobre a influência do Zen budismo no cinema japonês. Boa noite, Moisés. Boa noite, pessoal. Só vamos ver uma coisinha, uma questão técnica aqui para compartilhar. Bruna, você poderia colocar o host para mim de volta? Claro, só um instante. Certíssimo. Obrigado, Bruna. Deixa eu compartilhar aqui minha apresentação. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Minha tela aqui está aparecendo tudo certinho? Sim, pode certinho tudo. Então vamos lá, vamos começar aí a apresentação. Só ver a minha câmera. Então, eu vou falar agora, pessoal, sobre a relação do Zen com a animação japonesa e falar também sobre essa relação com o meio ambiente. Então, a gente percebe que existem várias questões sociopolíticas na animação, como o Victor falou, como a Bruna falou. Existem muitos temas interessantes, a gente consegue encontrar também na animação americana, norte-americana, animação brasileira, na animação europeia, essa influência do que estava acontecendo no mundo, né? E é um ponto muito interessante. O que eu acho mais legal, assim, de frisar é o quanto isso impactou a animação japonesa, porque a animação japonesa ela é consumida e vem sendo consumida de uma maneira muito intensa no Ocidente. Então, às vezes, a gente consegue com mais facilidade relacionar o contexto sociopolítico nas nossas animações brasileiras e europeias do que nas animações japonesas, porque a gente desconhece isso. Então, tendo essas explanações, a gente começa a enxergar melhor, certo? Então, eu vou passar um pouquinho aqui, um pouco do meu trabalho, essa reflexão que eu venho fazendo da animação e do Zen, tá? Meu trabalho original, que deu origem ao livro sobre a Náusica e Bakhtin, foi feito na UniOeste, na graduação em letras, e depois eu venho desenvolvendo esse trabalho que está ligado à meditação, os meus estudos sobre o Zen budismo,
e fazendo essa relação, né? Porque o meu dia a dia profissional é como animador, então eu vejo muitas influências. A gente pode chamar essas influências como uma herança da cultura, do inconsciente coletivo da cultura japonesa para com as animações. Então, são elementos, como vocês vão ver, que estão presentes na maior parte das animações e que tem uma origem ancestral, uma origem profunda, que é presente praticamente em toda a sociedade japonesa. Então, o que é o Zen, né? O Zen budismo, não tem como a gente explicar tão rapidamente, mas ele é uma das formas do budismo que se desenvolveu no Extremo Oriente, no Japão, na Coreia, na China. Tá? Zen é a palavra japonesa, que é uma tradução da palavra chinesa Quechan, que por sua vez é uma tradução da palavra sânscrita, que era falada na Índia Antiga, que significava dhyana. Tudo isso significa meditação. 5 pontos aqui resumindo para a gente conseguir pegar um pouquinho do Zen, sentir um pouquinho do Zen, enquanto a gente pensa sobre essa relação com a animação e o meio ambiente. Primeiro ponto, a palavra Zen é a tradução de dhyana, ou seja, é como se a gente estivesse falando de estado meditativo, de mente meditativa. Então, Zen é uma escola focada no desenvolvimento meditativo. O objetivo do Zen é a iluminação, o Satori, o Nirvana, que seria alcançar um potencial muito profundo do ser humano. Que isso a gente já consegue sentir um pouco quando a gente vê essa grandiosidade dos objetivos dos lutadores. Se a gente pega, por exemplo, Dragon Ball, o que o Goku busca? O Goku busca a perfeição. Eles buscam um objetivo muito transcendental, que seria algo além. A gente tem até essa referência à iluminação no Dragon Ball GT, né? No final da temporada, mostrando o Goku como se tivesse alcançado um nível muito superior. Eles até chamam esses níveis de Deus e semideus, né? Tentando referenciar a esse potencial que ele alcança. Depois, existem 3 práticas conhecidas no Zen no Ocidente. Por que no Ocidente? Porque existem mais práticas além dessa, né? O Zazen, que é a meditação sentado, o Koan, que são aqueles enigmas, né, que a pessoa utiliza para entender melhor a meditação, para entrar no estado meditativo, e as artes marciais. A gente não relaciona muito as artes marciais com a meditação e com o Zen, porque a gente geralmente fica preso à imagem do samurai. A imagem do samurai, ela vem sendo colocada depois, como, vamos dizer assim, o dono das artes marciais japonesas. Né? Então, assim, as artes marciais japonesas vêm através da China. Elas vêm da tradição Chan, que é do templo de Shaolin, chegam no Japão, e no Japão elas se desenvolvem. Mas esse veio dela, essa conexão com o budismo Chan e com a China, com o tempo ela não se tornou tão interessante. Por isso que essa imagem do samurai, que também se tornou uma imagem nacionalista, foi sendo mais ressaltada do que a imagem do templo Zen, do templo Chan chinês, né? Que faz conexão com uma outra cultura que depois teve muito embate por causa de questões de guerra, questões políticas, né? Para gente que não conhece, eu penso assim que para a pessoa que conhece a língua japonesa, é mesmo o efeito que a gente tem, por exemplo, no Kenpo, Shorinji Kenpo. Em língua japonesa, Shorinji Kenpo significa Kung Fu Shaolin. Kenpo, tradução da palavra Kung Fu. Shorinji, Shaolin. Então, se o japonês ele escuta, ele fala, isso aqui é uma coisa estrangeira. E Zen é uma tradução de uma palavra chinesa que é Chan. Então, é o budismo que vem da China. Então, nesse ponto, a questão discursiva deve ser levada em conta quando a gente vê que existe um apagamento do templo de Shaolin e da ancestralidade budista nas artes marciais japonesas, e se fala muito do Bushido e dos samurais como se aquilo fosse a única fonte, e dali vieram todas as artes marciais. Depois, o estudo do Zen inclui o estudo dos sutras Mahayana e inclui o estudo budista completo. Às vezes pensa-se que o Zen é outro estilo de meditação japonesa que não tem uma relação tão grande com o budismo tradicional, o budismo Hinayana ou o budismo Mahayana mais tradicional praticado na Índia. E o 5º ponto, que é mais prático, o primeiro patriarca do Chanzen, Bodhidharma,
é tido como o criador das artes marciais. Então, o Zen, que é uma cultura, tem uma influência cultural muito forte na arte japonesa, que existe como um elemento do inconsciente coletivo, que influenciou artistas como Hokusai e vários artistas da história japonesa. Ele também é a escola que dá origem às artes marciais. E as artes marciais têm um papel muito importante no anime, porque elas são muito representadas em várias histórias. E não só elas, mas outros elementos. Agora, indo, né, como eu coloquei, o Zen tem uma influência muito grande nas artes, em todas as artes, né? Na própria estética, no minimalismo, tudo são influências da arte Zen e da cultura Zen. Colocando agora especificamente os animes, eu trouxe para vocês aqui hoje 9 evidências, 9 relações do Zen com os animes. Primeiro, essa palavrinha em sânscrito, que é parampara, que significa relação guru-shela, guru-discípulo, ela é algo que vem dessa cultura budista, da cultura do Zen. Então, a gente tem ali o Demon Slayer, a relação do Tanjiro com o mestre, depois a gente tem ali o Kenshin e o Senjuro Rico, o mestre dele. Então, essa coisa de mestre e discípulo, que não existe, por exemplo, com essa força na nossa cultura, existe muito forte com essa origem do Zen, essa origem budista, que vem através dos monges Chan, que treinaram no templo de Shaolin. E isso é muito apresentado em quase todo tipo de anime que existe algum treinamento físico, ou às vezes até alguma disciplina mental, artística e tudo mais, a relação mestre-discípulo. Depois, uma segunda, o treinamento, as coisas precisam ser treinadas. Tem animes que falam sobre caligrafia, tem anime que fala sobre artes marciais, esporte, e existe uma grande ênfase no treinamento. Na nossa cultura, existe uma grande ênfase no dom. Como que a gente representa isso? A gente pega os super-heróis. Qual que é o treinamento que teve o Homem-Aranha? Ele teve aconteceu uma coisa com ele, ele foi picado por uma aranha e se transformou num super-herói. Diferentemente do treinamento, que uma pessoa comum se transforma num grande ser. Isso remete lá à história do Siddhartha, que era uma pessoa comum, que treinou durante 6 anos até alcançar a iluminação. O Bodhidharma, o patriarca do Zen, quando chegou na China, praticou o Zazen durante 9 anos até alcançar a iluminação. Então, o treinamento é uma coisa muito importante. O esforço, virya, em sânscrito, é muito importante na cultura do Zen. Que, né, eu estou expandindo a filosofia do Zen enquanto cultura, e isso afeta a cultura japonesa e, por sua vez, afeta esse imaginário que a gente tem nos animes. Terceiro, treinamento da atenção. Em vários momentos a gente vê os personagens de várias histórias. Aqui tem a história do Naruto, tem a história do Dragon Ball, eles buscando treinar a atenção como um meio deles desenvolverem as capacidades físicas. Para a gente parece uma coisa contraditória. E eles estão buscando algo além, eles querem ir além do que aquela capacidade ordinária. Então, o treinamento da atenção, desde a chegada do budismo na China e a transmissão dele para o Japão, ele é um treinamento das potencialidades supranormais do ser humano. Então, outra influência que vai ter, que a gente vai perceber nos animes. Outra influência do Zen, a prática das artes marciais enquanto caminho espiritual. Nesse anime Street Fighter 2 Victory, que ficou bastante famoso no Brasil por ter sido transmitido pelo SBT nos inícios dos anos 2000, acho até no finalzinho dos anos 90, você vê as artes marciais enquanto um caminho de transformação, de autoconhecimento. Em vários momentos vai sendo ensinado assim, que é justamente a conexão que a gente vê lá com os monges do templo de Shaolin e com os outros praticantes de artes marciais budistas na Coreia, no Vietnã, em vários outros locais que o Zen foi se disseminando, né? 5. A tradição dos sábios loucos. Os sábios loucos são os mestres Zen que existiram ao longo da história, que se comportavam de uma maneira completamente excêntrica. Um dos mais famosos é Ikkyu, e tem vários outros mestres Zen que tinham esse comportamento completamente diferente daquilo que você esperava de um mestre, mas que, na verdade, tudo aquilo era uma maneira de quebrar
os seus estereótipos de como deveria ser um mestre, daquilo que é o certo, daquilo que é o errado. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Depois foi chamado isso no Ocidente de crazy wisdom, da sabedoria louca, né? E o mestre Kamina é uma caricatura disso. Ele quebra todos os padrões daquilo que a gente imagina que deve ser um mestre. Só que na nossa cultura isso não faz referência a nada, porque a gente não tem esse elemento cultural. Lá está fazendo referência a esses mestres. O Ikkyo, por exemplo, o mestre Zen, ele frequentava prostíbulos, o que seria uma quebra dos preceitos Zen, dos preceitos budistas. Só que são essas contradições que faz com que a pessoa interaja com o mundo e veja outras perspectivas que não são aquelas perspectivas puritanas. E é isso que ele realmente chamava atenção. Depois, em vários momentos, os personagens no Dragon Ball, na Náutica, eles vão se doando, né? Eles vão integrando, oferecendo a vida deles para salvar a humanidade, para salvar outros seres. Existe uma estátua de um Bodhisattva, que é muito famoso no Japão, que ele é colocado nas estradas, em pedras, para fazer a proteção dos viajantes. Então, a ideia do Bodhisattva, Guanin, que é a Kanon em japonês, né? Um ser que se dedica para a proteção dos outros seres, ela aparece repetidamente em várias histórias. No Náutica, aparece muito forte, em vários outros aparece também, né? Do ser que se dedica para os outros, para salvar. E esse aqui, essa ideia, o Absabe, ela acaba sendo uma ideia que ela é decorrente da filosofia budista. Ela é quase que uma ideia que nasce do encontro da filosofia budista com a cultura popular japonesa, que é a ideia da beleza da imperfeição. Essa ideia da beleza da imperfeição, que a gente vê muito nos animes, a gente vê muito em vários elementos da cultura japonesa, é a ideia de você apreciar o espontâneo, aquele que surge naturalmente. Então, tem as flores de cerejeira, que elas caem, elas são muito efêmeras. Tem a beleza desse caos cotidiano. Muitas vezes, existem cenas que mostram a cidade, que mostram os ambientes no Japão, e isso tem uma beleza muito grande, porque é algo que não é controlado, que vai surgindo, e existe um belo nisso. Tá? E isso remete a uma outra ideia budista, que é a ideia de não dualidade. A ideia de que o samsara existe no nirvana, o nirvana existe no samsara. Não é nenhum nem o outro. Então, assim, é uma ideia um pouco complicada de se entender na primeira vez, mas é basicamente assim, o sagrado existe no profano, o profano existe no sagrado. Dizer que o sagrado é profano está errado. Dizer que o profano é sagrado está errado. Existe uma relação dialética entre os dois. E isso você vê nos pequenos detalhes dos cenários, na cidade, na natureza, até nas cenas de violência, você percebe essa tentativa de colocar o belo em coisas que a gente nunca pensaria em ver o belo. É quase que o belo descoberto e não o belo criado, né? Não é um padrão, é uma descoberta da realidade. Outra evidência, a energia psíquica, o Ki ou Chi, que aparece como simplesmente algo comum. Então, quando a gente era criança, a gente ia lá assistindo Dragon Ball, quando assistia o Cavaleiros do Zodíaco, que é da minha geração, falava de cosmos. De repente, os seres humanos têm energia. Para a gente ocidental, isso aí não fazia o mínimo sentido. Mas conforme você estuda a filosofia budista, você vai ver que existe a tradição lá do prana, do yoga, dos chakras, que vai entrar nesse budismo que pratica muita meditação, que seria o budismo Jhana, Chan, Zen, e que isso vai ser parte do treinamento, né? Então vai ter, por exemplo, nessa linha do Zen, vai ter uma grande ênfase nas artes marciais, vai ter uma grande ênfase na prática do Tai Chi Chuan, do Qigong, Qigong, em japonês é Kiku, que é você desenvolver o Ki enquanto uma maneira de você desenvolver a mente. Outra coisa muito bizarra que aparece nos animes, a palavra bizarra é muito boa, porque é realmente isso que acontece, é reencarnação. De repente você é uma criança, daí você descobre que a Saori, ela é a reencarnação da deusa Atena.
de que Ayashi no Seres, que eu estava assistindo esses tempos com a Desirê, é muito legal essa história, ela é uma reencarnação de outro personagem. Isso acontece também no Sailor Moon, então eles colocam isso como uma coisa normal, assim. A gente que é ocidental, que não está acostumado, a gente olha, ok, então tá bom. Por quê? Porque existe toda uma cultura que suporta essa ideia. Então, são ideias que estão quase como um inconsciente coletivo do extremo da Ásia Oriental, porque existe, ao longo da história, essa ancestralidade desses conhecimentos. E o 10º, que é o que nos conecta diretamente com o meio ambiente, que é a interdependência. Existe esse texto muito bonito aqui, essa frase que eu trouxe do Thich Nhat Hanh, que ele fala sobre o Sutra do Diamante e a ideia de que todas as formas de vida são igualmente importantes e que o ser humano só pode sobreviver se a natureza sobreviver. Não existe essa dualidade, o ser humano, a natureza. Existe uma harmonia dialética que, quando essa harmonia for quebrada, a gente vai ter o caos das duas partes, que é o que a gente está vendo hoje, que é o que aparece em Náutica, que é o que aparece em Pômpoco, que é o que aparece em vários filmes, vários animes. É uma harmonia que já existe e que precisa ser revigorada. Um depende do outro. Imagina como a gente seria se não tivesse o sol. Imagina se a gente seria como se não tivesse oxigênio. Então já existe essa relação. É só a gente que não percebe. E essa ideia da interdependência, que está ligada à ideia de shunyata, está ligado à prajna, à compreensão da vacuidade, ela está sempre sendo colocada sutilmente nos animes. Então, gente, a minha ideia, assim, bem resumida com essa exposição breve de 15 minutos, é trazer essas evidências de que existe um inconsciente, que existe um conhecimento que subjaz o conhecimento cotidiano na cultura oriental e que ele aparece nos animes. E que ele não está ali simplesmente por acaso, ele existe. Ele existiu ao longo da história e ele foi aparecendo enquanto um elemento muito importante da cultura dos animes. E isso está ligado à cultura Zen. E para a gente, isso é uma maneira de elevar o ser humano. Quando a gente está falando em Zen, como a gente está falando de meditação, a gente não está falando de uma religião, a gente está falando de um pensamento, de uma técnica, de um método que foi criado para elevar o ser humano. Porque é como a psicologia, ele parte do pressuposto que o ser humano vai ganhar muita harmonia entrando em contato com os aspectos naturais da sua mente. Certo, gente? Então, essa é a minha exposição. Agradeço demais para todos que participaram, gostei muito das exposições dos meus colegas e espero que eu tenha conseguido trazer mais elementos para essa nossa discussão sobre o meio ambiente e o cinema de animação japonês. Muito obrigado, Pedro, pela participação. É incrível como estão plantadas tantas noções budistas que se tornam características do anime ou de cinema de animação japonês, né? E tenho uma pergunta, aproveitando aqui, pegando carona do seu discurso, da sua palestra, perdão, do Gil Drusa. E ele pergunta, no anime, no caso, tem influência do Shikin ou Qigong? Tá ligado aqui. Quando a gente ouve, por exemplo, quando a gente vê o Ki, por exemplo, a gente está vendo o Ki das artes marciais. Eu só tenho que acompanhar para ver se está aparecendo a todo mundo, a carinha de todo mundo, tá, Moisés? Que você é o host, aí pode ser que tenha que clicar em View e Gallery. E voltando à questão, né? Então, assim, a ideia, por exemplo, que a gente tem, a noção que a gente tem de Ki em Dragon Ball, ou, por exemplo, que a gente tem no Street Fighter, isso é a noção que vem da prática do Chi. Então, Qigong, que é em chinês, que em japonês é Kiko, é o trabalho com Chi. Então, é completamente relacionado, é a mesma coisa que vem sendo falada nas artes marciais e que a gente vê lá na cultura japonesa como Qigong, no japonês é Kiko, que é o que a gente pratica
ao desenvolver essa capacidade de manipular as energias psíquicas ou energias mentais. Então, existe sim essa presença. Isso vai ser tão forte que existe um episódio do Street Fighter que o Goku vai para a China e conhece um mestre de Ti, e aí ele aprende, ele ensina ele a fazer o princípio, o primeiro passo do Hadouken, que é o Hadouken. Só que ele fala para ele que ele só consegue fazer o Hadouken porque ele tem clarividência e consegue ver as energias. Então, o que ele está falando? Que o Hadouken, as energias não são visíveis. Isso ficou no videogame, que ficou como uma arminha, né? Ela seria uma capacidade paranormal do ser humano de perceber o Ti, a energia de um e de outro. Tá? Que a gente pode depois relacionar com coisas muito importantes para a nossa ciência, como o entendimento dos benefícios da acupuntura e da saúde. No Japão se estuda muito o Qi e a relação da natureza, ou dos efeitos terapêuticos da natureza nas pessoas. A gente pode chamar isso de Qi, entendendo com palavras modernas, né? Então é um assunto bem interessante. Obrigado, Pedro. Esperamos que tenha respondido aí. Tinha um comentário também para a Bruna, enquanto ela estava falando, e diz que a admiração por insetos e a sua metamorfose, no caso de como o Estúdio Ghibli sempre admira muito essas percepções de inseto e natureza, né? Também serviu de base para a criação dos Pokémon e a sua evolução. Acho que é tipo um comentário interessante, né? Considerando que o Estúdio Ghibli também trata os animais, a natureza, como um personagem muito importante nessa questão. Falando um pouquinho disso, em termos de meio ambiente, eu queria perguntar para vocês qual é o filme que vocês acham mais pertinente na questão medioambiental para ampliar nossa percepção. Se cada um poderia falar um pouquinho sobre isso, dos filmes que vocês mais têm estudado e o porquê. Acho que podemos começar então com a Bruna. Sim, pode. Então, com relação aos filmes que eu acredito serem os mais recomendados, até para quem nunca assistiu um filme de animação do Japão, né? Eu recomendo primeiro, não poderia deixar de mencionar a Náusica do Vale do Vento. Eu acho que a narrativa ela é instigante e não causaria tanto estranhamento para quem nunca teve esse primeiro contato, porque não é um filme, digamos assim, muito... Tudo bem, ele tem momentos de contemplação, mas em comparação aos outros filmes do Estúdio Ghibli, tem menos. Vamos pensando na Chihiro, por exemplo. Acho que Chihiro também tem muitos momentos de contemplação. Os dois seriam ótimos, Chihiro e Náusica do Vale do Vento, porque eles fazem referências a essa interdependência que os seres humanos têm com o ambiente. Por isso, essa ênfase em processos de metamorfose, em processos de desastres ambientais, porque mostra essa questão que questiona a ideia do Ocidente com relação ao ambiente apenas para fins utilitários, recursos naturais apenas para fins utilitários. E ambos os filmes questionam isso, mostrando que há consequências quando você pensa dessa forma. E pensar dessa forma influencia suas ações com relação a esses recursos naturais e como você convive com o outro, com esse ambiente. Então, eu acho muito interessante pensar nesses filmes com esse olhar, porque também o filme ele pode causar um impacto diferente se você assiste com outro olhar. Se você quer procurar um romance, você vai acabar focando no romance dessas narrativas. Agora, se você assiste esse filme buscando essa questão de uma percepção diferenciada com relação ao ambiente, você vai acabar percebendo como existe uma noção de natureza e ambiente específica da cultura japonesa, que enxerga essa relação da interdependência entre seres vivos, seres humanos, animais humanos, não humanos, com o ambiente, ecossistema. Muito obrigado, Bruna. Vamos passar então para o Victor, para que nos conte um pouquinho sobre essa percepção, se dentro da sua
pesquisa, tem algumas noções específicas a respeito? Nossa, que pergunta difícil. Na verdade, dentro da minha pesquisa sobre especificamente o Hayao Miyazaki, eu agora não lembro se eu cheguei a tratar especificamente desse assunto, mas eu vou sugerir alguns filmes aqui do Estúdio Ghibli que eu acho que tratam bastante a respeito dessa questão ambiental. Um deles é o Pompoko, que é do Isao Takahata, que é dos guaxinins, e na verdade ele conta para gente da perspectiva dos guaxinins, dos animais, da fauna, né, da região que está sendo alterada pelos seres humanos, e ele é cheio de diversas alegorias. Tem um momento do filme onde os guaxinins comparam os seres humanos a deuses que são capazes de alterar o terreno ao seu bel prazer. E o Isao Takahata ele faz um bom trabalho de fazer essa representação. Eu acho que o Ponyo, Uma Amizade que Veio do Mar, também tem esse tipo de mensagem bastante relacionada à questão ambiental. O começo do filme ele é bem óbvio em relação a isso. Ele começa com a Ponyo saindo da casa dela e ela acaba se perdendo no meio do lixo que está no oceano. E o pai dela, que é um mago que está ali presente, ele está o tempo todo adereçando a essa questão do como os seres humanos fazem mal para a natureza. E eu acho que de todos o Ponyo talvez ele é o que é mais voltado para o público infantil, do Hayao Miyazaki especificamente. Nem todos os filmes do Hayao Miyazaki são voltados para o público infantil, mas eu acho que o Ponyo é específico para esse tipo de público, exatamente porque é muito mais evidente esse tipo de mensagem, e inclusive ele mostra o lado oposto também, né? Tem a coisa de que o desequilíbrio ecológico, como a gente conhece, geralmente é da parte do ser humano para com a natureza. E no caso do Ponyo acontece o contrário, né? Por causa de uma questão mágica ali do filme, o desequilíbrio, a natureza acaba tomando conta né, tomando conta do ser humano. E eu acho que é legal também essa dualidade que existe. E, por último, eu acho que talvez para mim o filme talvez o melhor filme do Hayao Miyazaki em questão de narrativa e em questão de técnicas mesmo, é o Princesa Mononoke, que é, assim, do começo ao fim, um discurso a respeito de como nós tratamos o ambiente ao nosso redor e as consequências desse desequilíbrio. Então, fica aí, são essas as minhas recomendações, pelo menos da parte da questão ambiental. E eu acho que é muito legal a gente ter noção também de que o povo japonês, ele enxerga, como o Pedro muito bem exemplificou na apresentação dele, ele enxerga o mundo, a natureza e o ambiente ao redor dele não como uma coisa separada daquilo que eles consideram sagrado, né? E por isso eu acho que talvez exista aí dentro desses filmes uma mensagem que deveria ficar pro povo ocidental e que, de novo, né, o Hayao Miyazaki ele tem essa coisa de ter o público infantil como público-alvo e que eu acho muito interessante, talvez, né, mostrar para os mais jovens que existe esse tipo de narrativa que pode ser mostrado para eles, sabe? Eles podem absorver esse tipo de coisa. Obrigado, Victor, pelas dicas super ótimas. E agora vamos passar para o Pedro. Muito bom, eu gostei muito das dicas de vocês, eu acho que vocês conseguiram chegar em todos os filmes, né, que eu estava pensando. Eu fiquei pensando em mais um para contribuir, que é o documentário sobre o Estúdio Ghibli, Reino de Sonhos e Loucura, eu acho que é a tradução, Reino de Sonhos e Loucura. Não sei se vocês chegaram a ver, mas é um documentário muito interessante, e que aí eles mostram assim, o dia a dia do Miyazaki. O Miyazaki, aos fins de semana, ele faz um trabalho voluntário cuidando de um rio que tem perto do estúdio. Então, essa conexão, né, que eles sobem lá em cima todo dia, no final da tarde, para ver o sol, né, o dia acabando.
Então, essa maneira, assim, de ver o mundo, que ela tem ligação com a maneira como eles vivem. Então, a gente tem fatores sociopolíticos, fatores antropológicos, fatores psicológicos, a gente tem culturas, né? Além do Zen, a gente tem o shintoísmo, o confucionismo, a própria cultura da ocidentalização, que é um dos pensamentos mais fortes, né? Depois da Revolução. Então, a gente tem tudo isso acontecendo num local só e isso é passado para a gente. Então, eu concordo muito com o que a Bruna falou, assim, se a gente quiser dar um enfoque, a gente consegue. Se eu quiser olhar quantos guaxinins são engraçadinhos, eu vou ficar preso a isso. Então, a gente precisa aprofundar nos filmes e olhar. Olha quantos elementos interessantes que o Vitor comentou, que a gente pode ver, por exemplo, em Pônio. Olha quantos que a gente pode ver, então, no Pômpoco. Tem muitos elementos interessantes. A troca de perspectiva. Porque tudo que é simples para a gente é difícil de fazer. Então, pega o pressuposto do Zen, manter a mente no aqui e agora. Terrível. Pega o pressuposto, por exemplo, da interdependência. A gente está na natureza, a natureza está na gente. Não tem como tirar isso. Isso é terrível. Tem água no meu corpo. Sem água eu não sobrevivo. Tem sol no meu corpo. E tem os outros seres no meu corpo. Eu estou também nos outros seres. Essa relação, essa simbiose que faz com que a gente busque essa harmonia. A gente não vai mudar os estudantes falando assim, cuide dos animais, cuide das árvores, abrace a árvore. Não vai. A gente tem que trazer um novo nível de conscientização, uma sensação de conexão muito profunda. E eu acho que é essa a mensagem. Eu considero que todo filme ele tem camadas. A gente tem a camada histórica, a gente tem a camada técnica dos animadores que fizeram e colocaram um detalhezinho, um overlapping, alguma coisa ali para a pessoa ver. Mas a gente tem essa camada também espiritual, que está dentro da gente, e que está dentro do Miyazaki, do povo japonês, do povo brasileiro. E uma outra coisa é não colocar essas distâncias. Os japoneses são assim. Os japoneses têm 2 braços, têm um coração, têm um cérebro. Isso é uma contribuição dos japoneses para a humanidade. E eu, sendo brasileiro, eu abraço o Vitor, a Bruna, e a gente transformou isso parte da nossa vida sendo brasileiro. Assim como o japonês pode pegar alguma coisa da nossa cultura e dizer, nossa, que legal, eu quero viver mais como brasileiro, né? Então, a gente pode aprender a usar as culturas como um patrimônio cultural. E aí a gente vai se beneficiar esteticamente, apreciando, e como ser humano se transformando num ser humano melhor, né? Muito linda essa fala, Pedro, muito obrigado. Tem aqui uma pergunta para o Victor, da Ana, e ela diz assim, tem registro do quanto essas produções, um pouco antes e um pouco depois da Segunda Guerra, realmente influenciaram jovens e adultos? Essa é uma boa pergunta. A gente tem noção de que esses filmes de animação propagandistas de Segunda Guerra Mundial, eles eram exibidos em escolas e eles tinham essa função de servirem para inflamar esse nacionalismo japonês, né? Principalmente na questão no que dizia a guerra propriamente dita. A gente sabe que, por registros históricos, o Japão, eles dizem que não se renderam, né? Foi um cessar-fogo. A gente conhece os kamikazes, né? Que davam a vida pelo intuito da guerra e, né? Deles não terem mais o que dar ali, não terem mais balas, não terem mais bombas, então eles transformam o avião numa arma. E o fato deles darem a vida, né, eles querem dar a vida pelo imperador. Então, essa questão de o quanto acaba influenciando é um pouquinho difícil de falar, porque é um registro histórico que a gente tem ali das animações de guerra que utilizava, além dos simbolismos que a gente tem ali para os mais jovens poderem captar aquela mensagem, mas eles também utilizavam personagens que eram dos contos folclóricos do próprio Japão, como, por exemplo, o Momotaro, o Urashimataro,
e tantos outros. E então existe essa coisa de você ver a sua nação sendo representada ali naqueles filmes, e obviamente por uma questão cultural, por uma questão de devoção, né, principalmente a questão do imperador e tudo mais, de você estar presente naquele momento e você se dedicar totalmente àquilo que você tá disposto. Uma das coisas que a gente tem, por exemplo, num dos filmes do Hayao Miyazaki, que é o Vidas ao Vento, que foi o último que ele fez em 2013, onde ele fala sobre o Jiro Horikoshi, que foi o engenheiro que desenvolveu o avião utilizado pelos kamikazes, tem toda essa questão dele estar presente no momento, né? No caso do filme do Hayao Miyazaki, ele não tenta colocar esse fato como uma exaltação da batalha, né? Até porque a gente sabe que o Hayao Miyazaki é um pacifista, ele não gosta desse tipo de coisa, ele coloca a guerra nos filmes dele exatamente como um contraponto daquilo que ele está querendo mostrar, para mostrar que é ruim, mas no período durante a guerra dá para falar que sim, esses filmes eles influenciaram bastante, principalmente o público mais jovem, a ter esse patriotismo muito exacerbado, a ponto deles quererem dar a vida, né, pelo imperador e pelo país dele. E na questão do pós-guerra, a gente tem tudo isso quebrado, né? A gente tem a ocupação dos norte-americanos em território japonês, e de repente você tinha toda aquela questão simbólica e nacional japonesa proibida, censurada. Então, existe muito aí eu acho que esse conflito do antes e do depois da Segunda Guerra Mundial, e por causa disso a gente tem obras que são bastante conflitantes no que diz respeito a isso. Por mais que os filmes de propaganda do Momotaro eles sejam caricaturais, né? Eles têm essa cara de desenho animado, eles têm uma mensagem muito pesada ali daqueles personagens estarem realmente cometendo atos de guerra. E daí, depois da Segunda Guerra Mundial, com a proibição, a gente tem filmes que ou partiram para uma coisa mais caricatural, mais Walt Disney, vamos colocar assim, ou adaptações de contos folclóricos. Então, quando você fala assim, o quão realmente influenciou, eu acho que dá para dizer que influenciou bastante, não só o pessoal que consumia, que assistia essas animações, tanto quanto as pessoas, os animadores e os diretores que faziam essas animações. Muito obrigado, Victor, pela resposta. Pensando aqui agora, eu tenho uma pergunta para os três, porque vocês basicamente vivem de animação, né? Seja pesquisando, desenhando, trabalhando em produções audiovisuais, divulgando em projetos de ensino. Eu tenho uma pergunta: é possível viver de animação hoje na América Latina? Tipo, no geral, como que é esse contexto? Como que está a produção no continente? Ou como que se desenvolvem essas questões? Podemos começar então com a Bruna. Claro. Com essa pergunta, eu sempre lembro do Animamundi, que é um festival super importante em termos de animação, não só no Brasil, mas no exterior também. Começou nos anos 90 apenas como um festival e hoje, inclusive, tem projetos em escolas envolvendo Animamundi, Anima Escola, se eu não me engano o nome. Eles investem muito nessa importância da animação no ensino, com relação a preparar professores para trabalhar com esse material voltado para o processo de ensino e aprendizagem. E, inclusive, até recentemente era um projeto financiado pela Petrobras, mas agora é um projeto que perdeu esse financiamento e agora exige um financiamento coletivo. Para você ver o tão importante até o momento que o governo enxergava isso e investia nesse projeto em termos de ensino, não só voltado para a escola, mas também o ensino não formal, porque eu lembro que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o Centro Cultural Banco do Brasil também envolvia os projetos, na verdade, os filmes de animação e divulgava aqui no Rio de Janeiro, acesso público. Então, qualquer um que estivesse no momento da programação poderia ter acesso àquele material riquíssimo, porque não eram só animações brasileiras, mas também de diversos outros países.
Eu acredito que ainda falta muito mais investimento para as pessoas poderem conhecer o que é a animação, seu processo de desenvolvimento, as tecnologias que estão implicadas e poder trabalhar com isso. Ainda falta muito investimento, embora o Brasil tenha uma vasta produção de animações. Temos aí Irmãos do Jorel, Historietas Assombradas, eu acho que Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas são duas produções assim que têm tido muito impacto, até na TV aberta. Obrigado, Bruna. De fato, o investimento por parte das instituições governamentais é de suma importância, né? Quando a gente quer incentivar a pesquisa e o ensino. Bom, e o resto de atividades também relacionadas à ciência. Agora vamos passar, então, para o Pedro, por favor. Eu concordo com a Bruna, assim, a gente tem que pensar na animação, não só como o ato, né, de você botar o papel o lápis no papel e desenhar, né, mas tem um animador enquanto pessoa que consome, que entende, que pensa criticamente, que um dia pode se tornar um animador. Tem as pessoas que usam animação, estudando animação, as aplicações dela para o desenvolvimento de uma consciência quanto a questões ambientais, a questões psicológicas. Então, a gente tem toda uma estrutura, né, que existe, e isso, de fato, está cada vez pior, as condições do Brasil, assim, né, o apoio que a gente está tendo, né. Como animador, assim, eu vejo que, enquanto eu trabalhei para os estúdios do Brasil, sempre tinha dificuldades pela oscilação dos trabalhos, como os trabalhos são levados, né. Depois que eu comecei a trabalhar para estúdios internacionais, agora a gente, por exemplo, o Lucas, eu, a Cecília, a Desirê, que eram as pessoas principais no Comfort Studio, a gente está trabalhando com um estúdio japonês, então a gente vê que com isso, com essa internacionalização que está ligada também com a pandemia, que as pessoas viram, ok, a gente não vai mais sair para a rua no mundo inteiro, então a gente vai fazer online, né? Isso favoreceu que a América Latina começasse a participar. Nesse mesmo projeto tem um rapaz que trabalha da Colômbia, deixa eu ver quem mais da América Latina, eu acho que da América Latina é só a gente. Mas antes dessa situação da crise que levou as pessoas a começar a abrir mais para os estudos internacionais, era muito difícil. Então, a situação de trabalhar só para o Brasil é bem complicada. É bem difícil mesmo. E ela também está ligada às cidades, né? Você precisa estar em algumas cidades. Então, a dica que eu falo, assim, para os alunos aqui de Foz, o pessoal que quer trabalhar com animação, especificamente como animador, tem várias outras coisas que estão ligadas à animação, mas eu posso falar por causa da minha experiência como animador, busquem, às vezes, fazer uma universidade numa capital, ter contato com os estúdios que estão lá e criar uma rede de contatos para você começar a trabalhar. Atualmente, eu acho que o meu discurso vai ter que mudar, uma vez que está se tendo esse descentralizamento por causa do trabalho online, home office, que as pessoas estão fazendo no mundo inteiro, né? Então, assim, esses 2 anos que trouxe muitos problemas para muitas áreas, trouxeram um benefício para a animação. Então, os animadores hoje estão sendo mais reconhecidos porque eles não precisam estar pessoalmente no estúdio. Eles podem mandar os seus currículos, serem avaliados e trabalhar de casa, como é o caso do nosso estúdio Comfort, que agora faz exclusivamente projetos internacionais. Que legal saber isso né? Quando aparecem dificuldades, também temos muitas vezes oportunidades aí. E a pandemia tem mudado como a gente percebe o mundo, o trabalho, e tomara que, entre os poucos impactos positivos que consigamos tirar de aí, seja essa descentralização do trabalho, né? E que se abra mais oportunidades e que também nosso olhar com a natureza mude um pouco, né? De como que a gente tem que se percatar de várias problemáticas que estão aí. Agora vamos com o Victor. Essa pergunta é muito boa. Fora a pesquisa que eu tenho sobre o Hayao Miyazaki, né, especificamente sobre o Hayao Miyazaki, e o meu livro e tudo mais, eu tenho, junto com uma amiga que também é colega pesquisadora de animação,
uma conta no Instagram que é o br.animation. Nessa conta do Instagram, nós fazemos divulgação de animação brasileira todos os dias. Todo dia tem uma nova animação brasileira para você conhecer e a gente não repetiu nenhuma, então sempre que você olhar no catálogo você vai ver uma animação diferente. E recentemente nós dois participamos do Experimenta Anima, que é uma iniciativa que foi divulgada pela UFTPR, né, a Universidade Federal de Tecnologia do Paraná, e a gente conversou sobre a importância das mídias sociais na divulgação de animação brasileira. E o que acontece é que eu concordo com tudo que a Bruna e que o Pedro falaram, assim, na questão de produção da animação brasileira, mas durante o Experimenta Anima surgiu uma questão, perguntaram para a gente o que a animação brasileira tinha de diferente das demais animações que a gente encontrava assim no resto do mundo. E além da diversidade da animação, né, o Brasil é um país imenso, um país continental, fora a diversidade de temas e técnicas que são utilizados na criação da animação, uma coisa que toda animação brasileira tem em comum é o amor que o animador tem na hora de estar produzindo aquela obra, né? Então, eu acho que apesar das dificuldades de incentivo, apesar das dificuldades que a gente tem de permear, né, fora dos centros urbanos, das universidades e tudo mais, a gente tem ainda a animação surgindo, né? Ela surge de maneira independente em pequenas cidades, por animadores que fazem sozinhos os trabalhos, e eles adoram, eles simplesmente acham maravilhoso aquilo, o ato de estar fazendo uma animação, mesmo que sem incentivo, mesmo que sem ajuda, eles mesmos desenvolvendo as histórias, os roteiros, colocando a mão na massa, fazendo dublagem, colocando os efeitos sonoros. Lá no BR Animation a gente recebe muita animação de universidades, de coisas que são produzidas independente no YouTube, do próprio boca a boca do pessoal que quer ver a sua animação sendo divulgada na página. Então, né, voltando para a pergunta, não é fácil, eu não vou falar que é fácil, mas eu acho que a animação brasileira vai persistir, assim, por mais complicado que seja, por mais pela falta de incentivo que a gente tenha, de uma maneira ou de outra, a animação brasileira ela vai resistir, sabe? Então, dá para viver de animação? Difícil dizer, mas que ela vai continuar sendo produzida, isso eu consigo afirmar para vocês que vai. Tomara que nessa resistência encontre mais suporte e apoio das instituições que podem dar uma impulsada, né, na indústria e nos demais âmbitos em que possa ser utilizada. Gente, nós já estamos fechando por causa do tempo, né? Já estamos ultrapassando a hora. Eu queria perguntar para cada um se quer dizer algumas conclusões, algumas palavras finais. E se assim podemos começar então com o Victor. Palavras finais. Eu queria agradecer de novo pelo convite de estar participando aqui com vocês. É sempre muito bom poder falar da minha pesquisa, falar sobre o Hayao Miyazaki, é sempre um tema muito gostoso do Estúdio Ghibli. Eu queria fazer não só a propaganda ali, como eu fiz do BR Animation, que é essa rede social onde a gente divulga animação, mas também falar do meu livro, que é a Animação Brasileira através dos Tempos, onde aqui está o conteúdo que eu falei muito brevemente aqui, mas falando sobre a Segunda Guerra Mundial, as origens, do cinema de animação e terminando na filmografia do Hayao Miyazaki até o momento. E basicamente isso. Eu queria realmente agradecer. Eu conheci agora a Bruna pessoalmente, né, pela primeira vez. A gente se conhece do Instagram, né? Ela segue o perfil do meu livro lá e a gente troca stories e curtidas de vez em quando. Mas é isso. Eu queria só, estou muito contente e assim, muito obrigado, de verdade. Obrigado, Victor. Podemos passar para o Pedro Marcelino agora, por favor. Gostaria de agradecer a vocês, né, todo mundo por ter participado, o pessoal que está acompanhando, né? Bruna, Vitor,
o Moisés, o Lucas, que estão na organização, a Ana, que conseguiu fazer todo o projeto, que vem tocando o Doc Ambiente, que convidou a gente, né? O pessoal da Conforto também que ajudou, Cecília, Desirê, também sempre estão ajudando aí no que precisa, né? E muito legal, sim, conhecer o trabalho de vocês, conhecer opiniões diferentes. E eu fico, assim, muito admirado quando eu vejo pessoas fazendo coisas muito positivas com animação, assim. A gente fica com uma esperança, né? Que nem o Vitor falou, apesar de todas as dificuldades, a gente tem pessoas produzindo, criando com paixão, pensando em como usar a animação, que nem a Bruna está pensando. Se você não pensa em como usar, fica só de um lado, né? Então é muito bacana mesmo, fico bem feliz mesmo e agradeço a todos vocês. Eu também fiquei inspirado pela excelência de vocês e dos projetos tão incríveis. Vamos continuar agora com a Bruna? Novamente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aprendendo tanto com vocês e com as perguntas que os participantes trouxeram para a gente. E parabéns demais à equipe que está organizando esse evento de hoje. Estão de parabéns, viu? E também quero agradecer a confiança do grupo Anime, Mangá e Ficção Científica no Ensino de Ciências, que é o grupo que eu faço parte no Instituto Oswaldo Cruz, coordenado pela pesquisadora Anunciata Sawada, com quem eu orientei o aluno Max Barreto, que fez o quadrinho Tempos de Covid, junto também com a Sheila, que é bióloga, enquanto a Anunciata é museóloga e licenciada em artes. Então, para vocês verem como é importante a interdisciplinaridade na hora de pensar a animação japonesa, e vocês também são de diferentes áreas, isso só enriquece o nosso debate. E também agradecer a confiança da minha orientadora, a Isabela Cabral, e co-orientadora, a Lúcia Della Rocque, por permitirem que eu faça esses estudos sobre cultura pop japonesa, paralelamente aos estudos que eu faço no mestrado, por causa do tema principal ser o papel das emoções no processo formativo de jovens da iniciação científica, no Provoque Fiocruz. Então, a todo momento, eu agradeço demais as pessoas que estão me apoiando até então nessa trajetória, que só enriquece a minha formação enquanto pessoa também. Muito obrigado. Eu agradeço, em nome da equipe do Doc Ambiente, também a presença de todos e todas as pessoas que estão assistindo na nossa transmissão do YouTube, e sobretudo também nossos incríveis convidados, né? O Victor Sim. Danco, da BR Animation, perdão, da Bruna Navarone, da Fiocruz, o Pedro Marcelino, do Comfort Studio. Além também de agradecer aos nossos parceiros no encontro de hoje, né? A Bamboa Editora, que está disponível gratuitamente, o e-book O Chamado para a Liderança Regenerativa. E se você ainda não baixou, corre lá no Instagram, que na bio você vai achar o link das landing pages dos nossos eventos, nosso site e também dos livros do mês. Todo mês tem um livro diferente que a gente disponibiliza de graça. E também fica de olho para saber o que vamos discutir no próximo mês, na próxima última sexta-feira do mês de outubro. Aproveitamos para fazer um convite também para o projeto que apoiamos, o Fórum Permanente das Árvores, organizado pelo Plante uma Árvore Foz e Coletivo Educador do Foz do Iguaçu. O encontro é online e é nessa próxima quarta-feira, 29 de setembro, às 19 horas, no canal do YouTube do Observador Educador Ambiental, Moema Viesser. Muito obrigado, Victor, mais uma vez, Bruna, Pedro. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima e boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite. Tchau.